Sejam muito bem-vindos ao Entre Costas Podcast e hoje estou aqui com Carlos Henrique Costa, cardiologista, pai do Henrique, pai da Marina. Marina Costa, psicóloga. E hoje o convidado especial, porque também é meu treinador. Hoje estamos aqui com Felipe Guitarrari. Bom, muito prazer a todos. Eu sou o Felipe Guitarrari, sou treinador, sou especialista em treinamento de força. É a minha área de pesquisa, a área que eu mais gosto de atuar. Hoje, a minha principal atuação é em consultoria de treinamento, então eu não trabalho mais de forma presencial, a não ser, algumas vezes pontuais aí. Mas essa prescrição de treino e acompanhamento dos meus alunos e estudo, o vínculo com a área acadêmica são pontos muito fortes aí na minha formação, na minha rotina. É isso que eu mais faço hoje. Mas antes da gente começar a conversar com o Felipe, eu queria lembrar para o pessoal se inscrever no canal, porque a gente fez uma estreia muito boa do podcast, mas o pessoal não está se inscrevendo. Foi mais de 1000 visualizações e aí a gente percebe que as pessoas estão assistindo, mas nem sempre se inscrevem. Então, a sua inscrição no canal é muito importante e relevante para a gente, porque a própria plataforma ela distribui para mais pessoas quando tem mais inscritos. Então, ajuda a gente lá fazendo a sua inscrição também. E deixar comentários também é importante para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você também, né? E entregue mais conteúdos como o nosso para você e para outras pessoas. Isso, o comentário também, a gente continua o podcast conversando entre costas e com você também. E o Dr. Carlos ele vai responder todos os comentários, né? Com certeza, é um prazer e a gente vai estar juntos nessa jornada de promoção de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Na verdade, quando é o Entre Costas que responde, sou eu mesmo. E, Felipe, muito obrigado por vir aqui hoje. É um prazer. Eu queria entender um pouquinho como foi a sua infância, onde que foi a sua infância, onde você nasceu. Tá, muito bem. Eu nasci em Jundiaí. A minha infância eu passei parte em Jundiaí, grande parte, e a outra parte em Jarinu, uma parte um pouco menor, né? Meus pais foram para lá em um determinado momento, mas logo voltaram. Basicamente, eu vivi aqui e assim, eu comecei a praticar modalidades esportivas desde cedo. Porém, eu nunca fui muito bom nas que eu tentei inicialmente. Eu já ouvi essa frase nesse podcast, hein? Eu nunca fui muito bom nas que eu tentei. Então, eu tentei praticar futebol. Inevitavelmente, eu era o último a ser escolhido. Aí eu fiquei um pouco triste, né? E deixei, pelo menos, o jogo ali na linha, né? Que era conhecido, cedo. Fui pro gol, que tinha um pouquinho mais de chance, porque eu já era um pouquinho maior, né? Era um pouquinho mais robusto, digamos assim, cobriu um bom espaço ali debaixo. Levava a bolada, né? Exatamente. Vou falar que a minha função no gol também era essa, era só tomar bolada. Pegar a bola era meio difícil, mas bolada eu tomava bastante. Foi o que aconteceu comigo. E assim, no gol até me desenvolvi um pouco mais, mas também não foi a minha paixão. Essas modalidades esportivas que são coletivas, eu sempre gostei bastante, mas eu nunca tive um bom desempenho. As coisas elas começaram a fluir quando eu iniciei algumas lutas, né? E daí eu comecei desde cedo, eu tinha uns 10 anos no taekwondo. Fui até a faixa amarela, que é uma faixa muito preliminar ainda, uma faixa baixa. E logo em seguida eu já engrenei no jiu-jitsu, mas daí eu já era um pouquinho mais adolescente, tava entrando na adolescência e daí eu fui embora. Foi basicamente assim. Mas para eu entender um pouco melhor, você gostava de fazer atividade física antes? Você gostava de esporte? Bom, sim, eu sempre gostei de assistir esporte e talvez parte das pessoas da minha época, né, não que eu seja muito velho, nada disso, mas a exposição a telas era um pouco menor do que é hoje. Então eu brincava muito, eu sempre fui alguém que
tive um índice de atividade física alto. Porém, mesmo com essa quantidade de atividade física, eu não tinha uma boa composição corporal, por exemplo, né? Porque eu comia errado. Na minha casa, a cultura sempre foi de comer mais e não tinha uma educação alimentar tão adequada. Então eu fui começar a entender a importância disso um pouquinho mais velho, foi onde eu comecei a me dedicar. Mas sim, eu sempre amei esportes em todos os aspectos. E tinha essa cultura de esporte na sua casa? Então, da parte da família da minha mãe, os meus tios sempre foram muito atléticos, muito fortes. Inclusive, eles engajavam em alguma atividade ou outra de força mesmo, né? Da parte do meu pai, nem tanto. Da parte da minha mãe, muito mais. E eu tive uma relação muito próxima com meu avô, né? E meu avô sempre me incentivou a praticar atividade física, seja calistenia, que era... Por que calistenia? Porque a prática é muito facilitada. Você tem uma barra e aí você consegue fazer muitas das coisas ali, né? Então eu comecei por aí, inclusive. Antes de ter nome de calistenia, né? Muito antes. Inclusive, explica pra gente, pra quem não sabe o que é. Bom, falando de uma forma extremamente superficial, calistenia é um grupo de exercícios, digamos assim, né, em que você utiliza principalmente seu próprio corpo para fazer exercícios e a gente consegue utilizar equipamentos como uma barra fixa, barras paralelas. Normalmente os exercícios são realizados aí com diferentes dificuldades. É interessante, tem gente que parece que nasce para fazer esporte, né? O que pega para fazer vai bem, né? Cara, eu invejo essas pessoas. Impressionante. Né? Você fala assim, não, eu sou bom em alguma coisa aqui, sou bom no... Vamos dar um exemplo, eu sou bom no jiu-jitsu. Aí você pega aquele cara que era bom no futebol, ele vai pro jiu-jitsu, é melhor que você, né? Putz, cara, Mas eu tenho a impressão que essa é uma exceção, né? E o que é importante a gente ter essa consciência da importância da atividade física para a saúde. Porque tem a questão do esporte, tem a questão do desempenho e tem a questão da saúde, né? Então, muitas vezes, as pessoas que não são bons ou não têm habilidade na prática esportiva, mas através da atividade física estará promovendo a sua saúde, qualidade de vida, bem-estar e até a integração social também, né? Sim. E é interessante pensar a atividade física como uma habilidade também, né? Que pessoas têm mais dificuldade, outras mais facilidade, mas assim como em qualquer outra área da vida, né? Então, umas pessoas vão ter mais facilidade e habilidade para cozinhar, para ensinar. E eu acho que uma habilidade que está relacionada é essa inteligência corporal, inteligência espacial. O nome chique é propriocepção, né? Você ter a noção do seu corpo no espaço. Sabe aquelas pessoas que acham que passa e não passa? Elas não têm muita inteligência espacial, né? Mas a gente pode desenvolver assim como qualquer outra habilidade, né? E a própria coordenação motora também, né? Alguns exercícios. E aí depois eu quero ouvir do Felipe isso, né? Eu tenho muita dificuldade em coordenação motora mesmo. E percebo a dificuldade e a diferença, muitas vezes, de um lado, do esquerdo, para o direito. Às vezes um tipo de exercício eu faço muito bem no esquerdo, equilíbrio. Porque você é canhoto, né? Exatamente. Mas interessante, né? A Marina falou da propriocepção, mas tem a coordenação motora, equilíbrio. Então, são muitas as facetas aí da questão da atividade física, né? Com certeza. Quando a gente pensa em exercício, muitas das vezes as pessoas associam isso a referências, né? E normalmente as referências elas são muito altas, atléticas, né? Então existe uma exposição desses heróis construídos dentro do esporte e aí fica um pouco distante se você pensar que é aquele padrão a ser atingido e que não está bom se você não chega perto disso. Perfeito. Aí é um grande problema. Mas eu costumo pensar em desempenho de uma forma um pouco diferente, no seguinte aspecto. Se uma pessoa ela começa em um determinado nível de condição, um determinado nível de performance, que é individual, e ela começa a aumentar isso,
ela está aumentando o seu próprio desempenho, a sua própria performance, até que ela chegue em uma alta performance em relação a ela mesma e em relação ao início. Então, quem pode treinar em alta performance? Todo mundo. A questão é que a alta performance ela precisa ser referenciada em relação aos seus próprios dados. Então, esse é o ponto principal. O que seria treinar em alta performance? Bom, se a gente associar performance a desempenho físico, e aí a gente começa a entender, né, as principais capacidades físicas: força, potência, resistência, flexibilidade. Se bem que essa daqui que eu acabei de dizer, é um pontinho que alguns pesquisadores estão tentando retirar ali das principais capacidades físicas, né? Velocidade. A ideia seria performar cada vez mais de forma separada em cada uma dessas capacidades ou de forma conjunta nessas capacidades frente a uma modalidade esportiva. Então tem modalidades esportivas que exigem mais certas capacidades ou outras capacidades. Por exemplo, se a gente pegar o jiu-jitsu, é uma modalidade que exige muita força, muita potência, muita resistência. Se a gente pegar a corrida, vai exigir, dependendo da corrida, se for um fundista, talvez mais resistência. Se a gente pegar alguém que corre 100 metros, velocidade, potência. Então, a ideia seria performar cada vez mais dentro dessas capacidades físicas, associadas ou não. E quando eu digo associadas, eu quero dizer para realizar uma determinada função, um determinado esporte e assim por diante. Entendi. E, por exemplo, as diferentes pessoas, eu percebo, por exemplo, muito entre eu e meu pai. Ele tem uma facilidade de exercício de resistência muito maior do que eu, que tem uma facilidade em exercícios de força e potência. As diferentes pessoas, geneticamente, elas são diferentes também para desempenhar essas valências? Bom, muito bem. Existem diferenças. E essas diferenças elas já começam a ser observadas no nível fisiológico. Por exemplo, indivíduos que têm um maior tipo de fibra muscular. Vou dividir aqui as fibras, né, de uma forma bem superficial também, porque tem as subdivisões. Mas fibra do tipo 1 e fibra do tipo 2. Existem alguns indivíduos que podem ter determinados percentuais dessas fibras que são responsáveis por mais resistência ou maior capacidade de produção de força. Essa diferença desses percentuais pode estar presente em diferentes indivíduos, o que faz com que algum indivíduo possa já performar, ter uma tendência a performar melhor em um determinado tipo de atividade. Mas veja bem, tem até uma frase que é assim, quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré, né? Algo nesse sentido. Que diz sobre a carga genética, basicamente, né? Se essa carga genética influenciaria tanto a ponto de que o indivíduo ele não conseguiria se desenvolver tanto a partir de uma tarefa ou uma adaptação específica. Existem casos raros que isso pode acontecer, mas eu tendo a pensar o exercício como algo a adaptar o indivíduo. Então, mesmo que vocês dois sejam diferentes, e mesmo que geneticamente, por exemplo, você tenda a correr um pouco melhor, isso não significa que você não possa ir performando cada vez mais na corrida frente aos seus próprios parâmetros. Mas se você pegar dois indivíduos que têm essa carga genética diferente, e aí você colocá-los a mesma alimentação desde que eles nasceram, o mesmo estilo de treino desde que eles nasceram, né? Um ambiente muito similar, simulando aqui um nível de rigidez científica, né, aplicada, é muito possível que as diferenças genéticas em algum momento se sobressaiam para a performance. Tá. A psicologia tentou muito explicar isso, né? O que é genético e o que é ambiente. E eu acho que, né, essa questão do corpo, ela tem muita relação, assim. Existem questões genéticas, mas o ambiente também importa muito. Na verdade, eu tendo a olhar muito mais para o ambiente do que para a genética, porque se você olhar para a genética, o que você vai fazer? Exato.
Veja bem, quais são as margens que você tem? Nós sabemos hoje que você tem uma carga genética que em determinado modo, algumas características elas conseguem ser modificadas. Você nasceu de um determinado jeito, tem uma margem ali para alguma modificação. Tá? Isso é possível. Inclusive, é possível que você passe para os seus filhos a partir do momento que você é exposto, né, e se adapta a essas características. Mas, quando a gente pensa em genética, me parece um pouco triste se você delimitar o que você pode fazer frente à sua carga genética. O determinismo, né? Exatamente, exatamente. Então eu tendo a olhar muito mais para o ambiente como um fator de desenvolvimento do que para a genética. Perfeito. Então, e aí, aquela nossa conversa, é possível o Henrique correr mais e correr melhor e eu ficar mais forte? Então, quer dizer, eu sempre tive essa ideia do biotipo. Né? O biotipo, eu sou magro, mais para corredor mesmo e não vou aumentar muito a massa muscular. E depois de uma certa idade, eu vou fazer 60 anos esse ano, vem a questão da dificuldade de ganho de massa muscular com a idade. Então, eu queria saber a sua opinião aí, tanto com relação a essa questão da genética, quanto também da idade. Muito bem. Primeiro, é possível que o Henrique se adapte de tal forma, né, a conquistar uma melhor performance em corrida e assim por diante. E é possível também que alguém que tem um físico mais esguio, um físico mais magro, comece a aumentar a massa muscular. O ambiente ele vai modular tudo, né, em relação à exposição a treino, exposição à alimentação e assim por diante. Esse é o primeiro ponto. Então é possível que isso ocorra. Tem um segundo ponto da pergunta que era sobre da idade. Conforme a idade avança, realmente tem uma perda de força e de função na musculatura. Mas isso tende a ocorrer no processo de envelhecimento com qualquer indivíduo, né? Indivíduos que tendem a reduzir um pouco mais de massa muscular, que tendem a ter mais dificuldade de reter esse músculo, que são menos responsivos ao treinamento de força, eles podem sofrer um pouco mais, né? Porque, bom, eles partem de uma massa absoluta total menor. Mas qualquer indivíduo vai passar por esse processo. E tem formas de nós minimizarmos isso, minimizarmos essa perda. Por isso que a atividade física, né, principalmente puxando sardinha aqui para o meu lado, do treinamento de força, tende a fazer com que alguém envelheça com muito mais saúde, aumente a longevidade, inclusive, dessa pessoa. Essa pessoa tende a envelhecer com muito mais autonomia. Nós temos estudos mostrando hoje, inclusive, a quantidade de massa muscular de membros inferiores associada a uma maior longevidade, por exemplo. Não, e muito mais que isso, na verdade, né? Sempre falo aos pacientes que nunca é tarde para começar a musculação, principalmente para os idosos, né? Porque a quantidade de massa muscular que você tem, principalmente que é mais estudado, são as secções da coxa, né? Ela é preditivo para uma boa evolução, por exemplo, se você ficar internado com alguma infecção, por exemplo. Né? Então, pacientes que ficam internados em UTI com pneumonia é diretamente proporcional à massa muscular com o desfecho positivo, de não piorar, não desenvolver uma sepse, de não ir ter um desfecho negativo, de morte mesmo. Né? Além disso, também tem a questão do Alzheimer, né? A atividade física ou as demências em geral. É um preditor de saúde e é um preditor de boa evolução nessa parte de cognição, né? Inclusive, a gente até aprofundou nisso em um episódio que a gente fez sobre corrida, né? A questão do Alzheimer. Então, também, se você não assistiu, quando terminar esse, vai lá assistir, que tá bem legal. E aí, outro detalhe é a questão das quedas no idoso. Porque tem o aspecto da propriocepção, que é comprometida, mas a questão da força. Então, é muito comum o idoso ele tropeça num desnível, por exemplo, em casa, ou num pano em casa, e aí se ele não tem um equilíbrio, a força muscular, ele vai para o chão mesmo e se arrebenta no chão, quer dizer, com trauma de crânio, com fratura de coluna cervical, com fratura de membros. Recentemente, a minha mãe mesmo caiu, ela tem a demência, né? Ela caiu e fraturou o antebraço. Então, é muito complicado, muito perigoso para o idoso
a questão da queda com trauma e fraturas. E aí a atividade física, e particularmente a musculação, aí eu queria ouvir a sua opinião também, sobre essa questão de prevenir, como você falou, prevenir a queda, dar autonomia para o idoso. Com certeza. Imagine que uma das adaptações que o treinamento de força vai gerar não é apenas sustentando a quantidade de músculo que esse indivíduo tem, é sustentando a função daquele músculo, como a capacidade de produzir força, e essa capacidade de produzir força permite que funções básicas do dia a dia, funções rotineiras, sejam bem realizadas, com boa estabilidade, com bom equilíbrio. E veja bem que eu diferenciei aqui hipertrofia de força. Muitas das vezes nós associamos. Não necessariamente esses fatores estão associados. Eles podem estar, mas não necessariamente estão. A força depende de um componente neural altíssimo. Então, basicamente, nós temos lá o nosso neurônio motor superior, né, que através da sinapse leva o sinal elétrico até a musculatura despolariza e contrai. É assim que funciona. De uma forma, obviamente, bem básica aqui. A partir do momento que você melhora a sua adaptação neural, e o que eu quero dizer com isso? Você melhora a força que esse sinal elétrico é emitido, você melhora a velocidade que ele é conduzido, você tende a ter uma taxa de produção de força maior. Então, a produção de força fica otimizada mesmo sem aumento do tecido muscular. Mesmo sem hipertrofia, isso pode acontecer. Então, o contrário é verdadeiro também. Você pode encontrar alguém que tem um pouquinho mais de massa muscular e proporcionalmente ele nem é tão forte assim quanto um outro indivíduo que tem um pouco menos de massa muscular e pelo tipo de exposição, tipo de treino, gerou esse tipo de adaptação neural. O que eu me refiro aqui no caso dos idosos não é apenas em relação a preservar a quantidade de músculo, mas é preservar força, preservar função. E aí nós temos alguns treinos em específico que podem desencadear um pouquinho mais essas adaptações. Como que é o treino do idoso? É diferente, então, o treino de um idoso do que o meu treino, por exemplo? Bom, sim, mas não só porque ele é idoso, mas é porque é um outro indivíduo. Então, o treino desse outro indivíduo ele vai ser diferente do seu. Tá? Um idoso que treinou a vida inteira é uma coisa e um idoso que foi sedentário e está começando agora Exatamente. é outra coisa. Um idoso que tem comorbidades é outra coisa. Então, Exatamente. É bem interessante essa questão de individualizar mesmo a pessoa, independente até da faixa etária mesmo. Exatamente. Eu tenho hoje alunos que já estão classificados como idosos e que treinam em um volume, uma quantidade de séries, uma quantidade de exercícios, uma frequência que é maior do que alunos de 25 anos que estão sedentários e estão iniciando agora. Então, é bem relativo isso. Agora, sim, é possível que esse indivíduo tenha uma recuperação um pouquinho piorada, hora ou outra seja necessário, né, aumentar um pouquinho o intervalo de descanso dele entre protocolos de treinamento para permitir que ele se recupere adequadamente, né, que o processo inflamatório cesse, mas eu não diria que um idoso precisa categoricamente menos volume de treino do que um indivíduo mais jovem. E é interessante, né? Cada vez mais a medicina tem caminhado num contrafluxo, porque anteriormente a gente entendia muito que o idoso tinha que ficar em repouso, né? Tudo era repouso, né? Então a pessoa com comorbidade tinha que ficar em repouso. A pessoa que tinha uma lesão ortopédica tinha que ficar em repouso. E cada vez mais está se mudando isso, inclusive para, durante uma lesão, você continuar treinando para ter a recuperação mais rápido dessa lesão, né? Mas sem sombra de dúvidas, eu sou totalmente contra a visão de que o nosso organismo é um cristal que se quebra com facilidade e que precisa ficar em uma redoma. É justamente o contrário, eu acredito. E alguns dos principais guidelines que a gente tem hoje apontam para isso, né? Por exemplo, eu tive uma lesão na minha coluna cervical praticando jiu-jitsu e foi entre C6 e C7. Tive uma hérnia extrusa e foi uma hérnia que não é comum de ser encontrada, que ela surge através do trauma. Normalmente
A origem da hérnia é diferente. Degenerativa, né? Exatamente. Então, a minha foi diferente. Foi por causa de um trauma, de fato, né? Nunca tive dor, nunca tive nada. Já tinha feito antes ressonância da minha coluna, nada tinha sido identificado e, infelizmente, em um dos treinos aconteceu. Veja bem, eu perdi 80% da minha força no meu braço direito. E isso me assustou em algum momento. E eu não parei em nenhum momento de treinar. Inclusive jiu-jitsu. A questão obviamente, eu treinei com cuidados, né? A minha coluna, eu não a expus de determinada forma como eu fazia se eu soubesse que ela estava em seu pleno estado. Mas de forma temporária. Eu continuei treinando musculação, continuei me expondo aos movimentos e tudo mais. Dentro de 45 dias, a minha força voltou totalmente, sendo que, ao analisar a minha ressonância, eu tive uma visão assim de que seria cirúrgico já, né? Principalmente pela perda de função. Mas evoluiu muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Esse é um exemplo de lesão, no meu próprio caso, que muitas das pessoas teriam muito medo. Poxa, é a coluna, né? Então, imagina se dá problema, deixa eu parar. Eu entendo um pouco desse medo. Só que quando a gente pensa em dor, né, na restrição como um todo, esse medo ele contribui muito mais para que você sinta dor, né? Porque a dor, se tem algo complexo, é dor, tá? Dor não é nada fácil de entender. Tem várias ramificações aí, várias causas que podem te levar a sentir. Inclusive, o sedentarismo pode levar a dor. Né? A perda de massa muscular também pode levar a dor, né? Sim. Mas esse receio, esse extremo tato que a gente tem com o nosso corpo, puxa, eu não posso, veja bem, minha coluna está machucada, então quando eu for fazer um exercício eu preciso entrar com a coluna exatamente, milimetricamente ajustada. Esse cara, antes de começar, ele já está sentindo dor. Exatamente. Entendeu? Antes de começar, ele já está sentindo dor. É muito interessante isso. Felipe, muito bom a sua colocação. E muitos pacientes que eu tenho no meu consultório, o Henrique Marina também, eu tenho dificuldades em incentivar a prática de atividade física porque algum profissional, geralmente médico e com frequência ortopedista, falou: você não pode fazer nada. Você não pode... Eu falei, puxa, mas não pode caminhar? Porque se você não pode caminhar, você está totalmente limitado. Não pode fazer hidroginástica, né? Pois então, e aí às vezes é uma colocação desse tipo que é importante. Quer dizer, quanto menos atividade física a pessoa faz, mais limitada e incapacitada ela vai ficar. Então você está falando de uma lesão grave que você não parou de treinar e provavelmente isso ajudou na sua recuperação. Com certeza, inclusive eu fico triste quando eu recebo algum tipo de recomendação, porque assim, vamos lá, sendo justo, né? Existem casos específicos que são exceções em que realmente as pessoas elas precisam, pelo menos durante um tempo, se poupar de algum movimento, se poupar de algum tipo de exercício em específico. Mas é comum nós vermos posicionamentos do tipo, olha, se esse indivíduo ele tem lesão de coluna, então ele não pode sobrecarga axial na coluna, né? Isso daí é clássico. E recomendações como, poxa, você não pode mais fazer agachamento, então, né? E aí vem a cartinha lá para mim, você não pode mais, aluno X, né? Indivíduo X, paciente, não faça agachamento, não faça... Eu fico pensando, bom, tudo bem, então essa pessoa ela não pode mais sentar, né? Ela não pode mais entrar no carro, né? E aí eu penso, bom, como é que vai ficar quando ela envelhecer? Exatamente. É melhor fortalecer para ela. Exatamente. Como vai ficar nesse Até para entender um pouco melhor. Porque eu já fiz essa recomendação de evitar sobrecarga axial, né? E o que eu falava para os pacientes? Em vez, por exemplo, de fazer o agachamento com a barra nas costas, né? Colocar 2 halteres ao lado do corpo, por exemplo. Né? Segurar, fazer por halter, em vez de colocar a barra nas costas. Isso está correto ou não? Bom, fazer o agachamento com os halteres, com certeza é uma possibilidade. Em pacientes, por exemplo, que têm lesão... Com certeza é uma possibilidade. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa entender qual é o segmento da coluna que tem lesão e tudo mais, né? Por exemplo, eu tive uma lesão em C6 e C7.
Então, apoiar a barra, pelo menos no momento que a lesão está aguda ali nessa região, talvez não seja o mais coerente. Então, eu acredito que de forma aguda, em algum momento, pode ser que restringir algum tipo de movimento de forma aguda ali, né, no quadro inflamatório, possa ser relevante. Mas, transcendendo um pouco isso, nós precisamos entender que, inclusive, os nossos discos intervertebrais, eles são adaptáveis. Então, quando a gente vai estudar a hérnia, uma hérnia extrusa tem 70% de chance de ser reabsorvida sem você fazer absolutamente nada. Então, se você tem uma hérnia que sequestra, basicamente, né? Então você extravasa o fluido que fica ali e ele pinga, basicamente. Então você tem mais de 90% de chance, quem quiser referência pode mandar mensagem depois, tá? Tem mais de 90% de chance disso ser reabsorvido. Então, o que eu acredito? O que você faz quando você coloca uma sobrecarga axial para um indivíduo que tem uma hérnia torácica, por exemplo? Se você colocar um peso que ele não está apto, problema. Agora, imagina que ele só coloca a barra. Qual é o impacto disso? E depois da barra, ele começa a aumentar a quantidade de repetições e ele coloca 2 quilos de cada lado. E aí depois ele coloca 5. E aí depois ele coloca e vai devagarzinho. O que vai começar a acontecer? A musculatura que envolve a coluna começa a ficar cada vez mais forte, sustentar. O próprio disco fica mais hidratado. Então você tem uma adaptação crônica que na exposição adequada à sobrecarga permite que inclusive a sobrecarga axial seja um elemento adaptador nesse caso. Mas legal. Tem que ser bem feita, né? Com certeza. Pelo que você falou, né? Então tem que ser progressivo, né? Com certeza. O meu medo que eu falo isso para os pacientes é dele colocar 100 quilos nas costas. Não, isso é um problemaço. Mas isso não é um problema da sobrecarga axial. Isso é um problema relacionado a qualquer exercício, qualquer movimento. Né? A pressa por fazer algo, a má orientação e a pessoa que acha que sabe fazer tudo sozinha vai lá e acaba fazendo besteira. É um problema, né? E é interessante que eu acho que um dos diagnósticos que mais causa estigmatização é o diagnóstico de hérnia de disco. Né? Porque é um diagnóstico complexo, né? E que bom a gente trazer isso que você disse e fala sobre a referência, né? E até queria que você falasse um pouquinho também da sua formação, né? Você falou da parte também que gosta da ciência, né? Então fala um pouquinho da sua formação. Muito bem. Bom, eu fiz faculdade de Educação Física na Unicamp. O meu vínculo com a ciência ele começou a ficar muito forte lá. Porque a vertente da universidade é a pesquisa, né? Então a pesquisa é extremamente estimulada. Já comecei a participar de grupos de pesquisa nesse momento. Ingressei no grupo de pesquisa do professor Dr. Renato Barroso, bom pra caramba. Devo a ele muito do meu conhecimento, inclusive. E dentro do grupo de treinamento de força, eu comecei já a me aprofundar muito mais nisso. Eu fiz especialização em fisiologia e bioquímica, mas fora da FEF, né? Eu fiz no Instituto de Biologia da Unicamp. Era uma especialização de 2 anos. E depois eu segui com o vínculo no grupo de estudos de treinamento de força. Eu cheguei a ter o meu mestrado desenhado, já que sabia o que eu faria, mas eu interrompi um pouco isso por hora, não digo que eu não farei, mas por hora, por causa da minha empresa, por causa das consultorias de treinamento. Isso com certeza me exigiria muito ali no laboratório. Mas esse vínculo é um vínculo que eu prezo muito por manter. Legal. Filipão, e uma coisa que eu queria falar é o seguinte, eu achei impressionante quando a gente começou a fazer o acompanhamento e eu estava travado num peso no supino e para mim era muito difícil aumentar aquele peso e com um ajuste muito simples, isso aumentou de forma muito rápida depois. Né? Como que a orientação, né, para se fazer o exercício físico da forma mais adequada é muito importante. Sabe qual que foi a recomendação? Aumentar o intervalo entre as séries. O que eu fazia no relógio certinho, contando 30 segundos,
Não, faz 3 minutos. Não é 3 minutos? É, faz 3 minutos. E aí aumentou muito, e com muita facilidade eu tive de aumentar as cargas. Tanto que depois até passou pro Smith, porque começou a ficar muito peso, né? E aí, como ele tá treinando sozinho, eu falei, bom, então se você falhar em algum momento, é só você travar ali e tá tudo certo, tá tudo, né? Mas sim, detalhes fazem a diferença quando você prescreve um treino, principalmente para um indivíduo que já não é mais iniciante, porque quando você pega um indivíduo iniciante, qualquer coisa funciona com essa pessoa, né? Qualquer nível de exposição, seja aumentando peso, aumentando repetições, a adaptação ela é muito presente. Depois, quando você começa a se tornar mais treinado, o percentual, a magnitude de adaptação, se você é realmente mais treinado, bem treinado, ela começa a diminuir naturalmente, né? Senão, ficaria muito feliz de nós irmos ao infinito e além. Mas não é o que acontece. Então, nesse caso, para esse nível de treinamento um pouquinho maior, já que foi o seu caso, né, ajustes específicos, ajustes pontuais fazem a diferença. Então, você já conseguia se esforçar bem, você já tinha uma tolerância à fadiga. Então, o que eu fiz basicamente para o seu objetivo foi, bom, quando o músculo contrai, ele utiliza ali o seu ATP, né, para contrair, né? E no intervalo de descanso, você tende a restaurar parte desse sistema energético. Se você começa a descansar pouco, essa ressíntese energética ela começa a ser dificultada. Isso pode repercutir em uma queda de performance, seja em carga, seja em repetições. Ou até mesmo se você não perder performance, aumentar você não consegue. Então, basicamente, foi esse ajuste para permitir que a sua performance fosse otimizada. E é interessante a orientação do profissional que escuta, né? Então, ele pegou, escutou certinho no detalhe ali, já pegou o que seria, né? Como você falou no episódio anterior, a importância de você ter um profissional que te oriente. Então, uma dica assim, aparentemente simples, deu um resultado extraordinário e aumenta a segurança e aumenta a eficácia da atividade física. E é interessante, mesmo que você falou um tempinho aí atrás, as minhas valências eram diferentes, né? Até porque você estava falando que se você aumenta a especificidade do exercício, ele vai te dar melhor resultado para aquele exercício específico, né? Mas se o seu nível não é tão alto nisso, um estímulo talvez, por exemplo, eu queria melhorar minha performance no jiu-jitsu. E eu estava fazendo corrida e isso estava ajudando, né? Então, um exercício inespecífico, que era a corrida, me ajudava em um exercício específico. Vai chegar um ponto que isso não vai ser mais verdade, né? Então, mas na valência força, estava ok, estava indo bem, né? Então, para corroborar o que ele falou um pouco antes, que diferentes estruturas, né, diferentes valências no esporte vão dar diferentes resultados, né? E uma pergunta aí mais prática de quem está lá fazendo o treino, eu quando vou para a musculação sempre fico nessa dúvida. O que é melhor? Mais repetições ou aumentar a carga, mais peso? Ótima pergunta. As duas coisas funcionam. Veja bem, o que a ciência tem demonstrado hoje quando a gente pensa em hipertrofia? Porque a pergunta é melhor para quê? É melhor para a força, é melhor para a hipertrofia, mas vamos falar aqui sobre hipertrofia, né? Aumento do tecido muscular. Depois a gente pode falar das outras adaptações. A ciência vem mostrando que cada indivíduo pode responder melhor a diferentes volumes de treinamento. O que é um volume de treinamento? De forma muito sucinta. Isso pode ser contabilizado pela quantidade de séries que você faz por grupamento na semana e séries levadas até um alto nível de esforço. Então veja bem, para ser muito claro. Suponhamos que você está fazendo 3 exercícios para peitoral na semana. Então você faz um supino, um tipo de crucifixo e um exercício na polia. Em cada um desses exercícios você fez 4 séries. E é só isso que você faz para peitoral. Ou seja, na minha semana para peitoral eu fiz 12 séries distribuídas aí nesses 3 exercícios.
Isso é volume de treinamento. Então, para peitoral, eu fiz 12 séries. Você pode ter um volume diferente para cada um dos seus grupamentos, beleza? O que a ciência vem mostrando? Que embora tenham indivíduos que possam responder melhor a volumes menores ou a volumes maiores, se esse volume é incrementado de forma individualizada, nós temos uma grande chance do indivíduo se adaptar pensando em massa muscular. Por que eu digo grande chance e não certeza? Porque, primeiro ponto, óbvio que a hipertrofia também depende de um fator alimentar, também depende de um ambiente que transcende o treino ali. E ainda assim, na ciência a gente encontra uns outliers ali, né? Que são os caras que não respondem a nada. Você faz o que você quiser, não dá para responder esse cara, né? Tem o contrário também, né? Tem a pessoa que com pouco estímulo também... Já responde muito, né? Então, por isso que eu digo uma grande chance de. Mas beleza. Então, a partir do momento que você progride isso gradualmente, frente ali às condições daquele indivíduo e sempre medindo, né? Então, como que essa progressão deve ser feita? Eu fiz um aumento, um incremento na quantidade de séries. Vejo qual foi a resposta do físico desse indivíduo. Avalio. Vejo se ele está aumentando o músculo. Vejo se a aderência dele está boa, porque isso é um ponto fundamental para que ele sustente a ação. Porque a adaptação é crônica, então a hipertrofia é crônica. Fazer um treino só não adianta absolutamente nada, se a pessoa precisa sustentar treinando. Aí eu fiz um incremento na quantidade de séries. Incremento, antes disso, né? Eu começo a entrar nesses assuntos, eu vou embora, tá? Então, por favor, vocês podem me cortar aqui se eu tô me delongando muito. Vamos dar um passo atrás só para vocês entenderem. Um cara chegou lá para mim. O que eu faço com ele? Primeiro de tudo, quantas séries você já faz? Então eu mapeio o que ele faz, tá? Então eu vejo qual é o volume de treinamento dessa pessoa. Então eu calculo isso daí. O que você faz na segunda? Faço tais e tais exercícios, tantas e tantas séries. É na ponta do lápis mesmo. Calculei, eu vi o quanto que ele faz, beleza? Sensacional. Aí eu já sei qual foi a resposta dele frente àquela quantidade de séries, porque eu colhi isso daí. Eu perguntei para ele, eu revisitei o histórico dele. Se ele tem outras avaliações, eu confiro isso. E aí eu vou fazer um aumento. O que a ciência recomenda de aumento? 15 a 20% na quantidade de séries. Okay? Então, se ele estava fazendo 10 séries para peitoral, nesse exemplo, eu fui lá e coloquei 12 séries e aí eu posso distribuir isso em diferentes exercícios. O que eu faço depois de um tempo? Quanto tempo normalmente? 8 semanas. Tem indivíduos que podem estender um pouco mais, até chegar em 16 semanas, por exemplo. Mas normalmente eu avalio. Como que eu avalio? Eu tenho as avaliações presenciais que eu faço, mas se a pessoa não passa comigo presencialmente, eu consigo avaliar através de fotos tiradas exatamente no mesmo ângulo, exatamente no mesmo horário, com a mesma luz. E tem outras avaliações que eu faço. Essa pessoa, ela está conseguindo progredir bem, seja repetições ou peso? Ela está se recuperando bem entre séries, entre exercícios? A aderência está boa? O ganho frente a esse incremento que eu fiz de volume foi bom? Muito bem, respostas positivas, isso me dá o aval para tentar uma nova progressão frente a esse período. Agora, se algumas dessas respostas forem negativas, eu preciso pensar se eu estabilizo esse volume ou até mesmo eu faço uma regressão nesse volume de treinamento, nessa quantidade de séries. Muito bem. Respondendo a sua pergunta agora, porque ela precisava desse embasamento para eu responder de forma objetiva. O que é melhor, progredir peso ou progredir repetições? A ciência hoje tem dados comparando 4 repetições máximas, e 4 repetições máximas, subentende-se que a carga é muito alta para fazer 4 repetições, com 25 repetições máximas, 30 repetições máximas, e as duas comparações são até a falha ou até próximo da falha. E o nível de resultado em hipertrofia encontrado é similar, tá? Entre essas condições. Tem alguns poréns aqui que eu já vou dizer. Então, o que isso nos mostra? Que até certo ponto, progredir peso ou progredir quantidade de repetições, as duas formas são efetivas. Então, principalmente para alguém que está começando, comece. E, de uma forma ou de outra, você vai ter um bom resultado. O que embora esses dados de progressão de peso e progressão na quantidade de repetições sejam similares quando a gente vai analisar os cortes ali, né? O que eu costumo prescrever? Eu prescrevo uma margem de repetições, por exemplo, olha, eu quero que você faça de 10 a 12 repetições. Inicialmente, essa pessoa ajusta o peso para fazer 10. Nos treinos seguintes, eu oriento para ela não aumentar o peso, mas aumentar as repetições, até chegar na margem superior.
Quando ela chegar na margem superior de 12, aí eu oriento para ela fazer uma pequena progressão no peso e voltar para a base, e volta para 10. E esse ciclo recomeça. Legal. Então, veja bem, embora ela esteja partindo com 10 séries, ou 12 séries, ou uma quantidade de séries, existe uma progressão contínua conforme as semanas vão passando, mesmo que eu não aumente essa quantidade de séries, porque essa progressão ela é ou em quantidade de repetições ou em peso. E isso faz parte do conceito da sobrecarga progressiva para que essa pessoa se adapte. E aí, sendo um pouco mais preciso, existem adaptações que são diferentes se você trabalhar com mais peso ou mais repetições. Adaptações em força, por exemplo, tendem a ser melhores quando você trabalha com mais peso e menos repetições. Adaptações em resistência tendem a ser melhores quando você trabalha com mais repetições e menos peso. Existe um tipo de hipertrofia que é muito debatido sobre se a hipertrofia vai acontecer a um nível miofibrilar, que é de fato a menor unidade contrátil da musculatura, que se acopla e desliza para promover a contração muscular, ou se vai acontecer a nível sarcoplasmático, né? E aí a gente tem todas as proteínas ali no nosso sarcoplasma, né? Que não são contráteis. E isso pode, por que eu digo pode? Porque tem estudo mostrando que pode ter diferença, tem estudo mostrando que não tem diferença nenhuma, tá? Então, pode ter diferença entre você progredir mais carga ou progredir mais repetições. Mas isso ainda é um pouco nublado, tá? O que se diz sobre a desvantagem em alguns momentos de realizar só progressão na quantidade de repetições, né? Bom, o nível de inflamação ele pode ser um nível de inflamação um pouco mais alto, que pode fazer com que essa pessoa tenha mais tempo de recuperação. E aí imagine, ela treinou numa segunda-feira, se essa pessoa precisar de 3, 4 dias para se recuperar e fazer um treino de novo, eu acabo diminuindo o volume dela de treino, porque os treinos ficam muito espaçados. Se eu consigo um espaço menor entre treinos, eu acumulo mais volume. Essa é uma das críticas. Tinha uma outra coisa que também é relacionada a isso, que eu me esqueci, mas já eu falo. Tranquilo. E até dentro disso que você falou da questão da inflamação, aquela dor muscular depois do treino, aquilo é bom, é ruim? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tem uma impressão que eu tinha, né, antes de fazer medicina. Se não ficasse com essa dor, não tinha funcionado Exatamente, o treino. não tinha eu falo para minha esposa que é a dor gostosa que eu sinto que eu treinei, né? O dano muscular, veja bem, a dor não é necessariamente relacionada ao dano, ok? Então, muitas das vezes a gente associa isso daqui e a gente não pode associar. Mas vamos de forma muito superficial aqui fazer essa associação, tá? O dano muscular, que são os microtraumas, as microlesões, durante muito tempo foram associados à hipertrofia. Então, se você não tivesse um trauma na musculatura, se você não tivesse um dano, a pessoa achava que não ia ter resultado. Então, se treinava com um objetivo ali na cabeça, né, de ter esse dano. Até que as pesquisas mais atuais, nem tão atuais assim, surgiram. Tem um pesquisador que chama Felipe Damas, ele é brasileiro, bom pra caramba, esse cara foi um dos que mostrou isso nas pesquisas dele. Ele mostrou o seguinte, que a síntese proteica, então síntese proteica é fazer proteína, relacionada à hipertrofia muscular, ela só inicia depois que o processo inflamatório cessa. O que significa isso? Você treinou, você inflamou a musculatura. Você vai ter uma inflamação. Você tem síntese proteica? Tem. Por quê? Porque você precisa restaurar o tecido que foi danificado. Então tem síntese proteica aí. Só que isso não é hipertrofia. Você simplesmente está restaurando o que foi danificado. Está no 0 a 0, ali basicamente. A hipertrofia é a quantidade de tecido que você adiciona. Então, a síntese proteica acontece só depois do processo inflamatório diminuir e não por causa. É muito diferente isso. Muito diferente. Até porque existem muitos treinos que geram um alto nível de dano e que nem são os mais conhecidos por hipertrofia muscular. Dá um exemplo. Se uma pessoa não está acostumada a correr, ela vai correr uma longa distância? Como que vai ficar a perna dela nos dias seguintes? Dolorida. Isso é dano. Por causa disso, a hipertrofia dela em membros inferiores vai ser potencializada? Não.
Não é o tipo de estímulo que mais potencializa. Entende a diferença? Uhum. Muito bem. E aí, qual é a questão? O que muitas pessoas falam, inclusive, que faz sentido isso, que ter um treino que gera muito dano pode ser pior. Por quê? Porque sua capacidade de sintetizar proteína não é ilimitada. É limitada. É bem limitada. Significa que se você perder parte da sua capacidade de sintetizar proteína restaurando o tecido, você consegue utilizar menos para fazer tecido. Então, se você conseguir ter um treino, um estímulo que você precisa refazer menos para acrescentar mais, sensacional. Perfeito. Eu queria trazer um tópico à mesa. Autoestima, treino e emagrecimento. A gente conversa muito sobre os benefícios da atividade física na saúde, e a gente falou aqui do treino, né, de força especificamente, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que estão na academia, elas estão por motivos estéticos, né? Idealmente seria pela saúde, mas a realidade, as pessoas estão no projeto verão, projeto carnaval, e estão buscando a melhora na estética. Eu, como psicóloga, trabalho com muitas mulheres com questões na autoestima. E era engraçado também, quando eu comecei a treinar, a ter constância ali na atividade física, as pessoas falavam, mas você é tão magrinha, por que você tá fazendo atividade física? Né? Você não precisa. E aí a questão não é essa, né? A questão é tudo isso que a gente está conversando sobre os benefícios e, como eu também acabei mencionando em outros episódios, a questão da saúde mental também, né? Vinculado ao treino e à atividade física. E aí, quando a gente fala de autoestima, né, na psicologia, a gente fala bastante sobre aceitação, mas a aceitação ela acaba sendo distorcida às vezes pelas pessoas, no sentido, eu vou aceitar o meu corpo e não vou fazer nada sobre, né? Então eu tô sobrepeso, eu tô com pressão alta, com diabetes, com várias questões na minha saúde, mas aí a psicóloga mandou eu me aceitar e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? O aceitar é a gente entender, bom, você consegue mudar rápido? Não, né? Uma mudança rápida na sua aparência? Não. Tem coisas que você consegue mudar, tem coisas que não? Sim, né? Então vamos entender esse processo, vamos se valorizar nesse processo e tem muita relação com a comparação que você falou no começo, né? Então também quem está chegando na academia querendo começar pela questão estética que seja, aí ela olha, se compara com quem está lá treinando há muitos anos e coloca aquela carga lá embaixo. E às vezes eu até brinco, né? Comecei agora a treinar superiores, eu treinava muito inferiores, né? E aí a personal colocou exercício unilateral pra eu fazer. E aí eu fazia assim, sem peso nenhum. E eu já tava tremendo, né? E isso também ajuda muito na autoestima e na autoconfiança, é você ver o peso aumentando. Você ter essa noção de progresso, né? Para as mulheres ajuda, para os homens imagino que muito mais. Eles se sentirem mais fortes, tem muito a ver também com autoestima. Então, eu queria saber também essa questão, a sua visão sobre os seus pacientes, né, as pessoas que você acompanha, qual o impacto na autoestima da atividade física? Já é muito bem documentado que a atividade física melhora a autoimagem, né? Então, essa pessoa começa a se observar melhor, mais potente, né? Vai aumentando essa relação consigo mesma. E um ponto que você trouxe que eu acho que é extremamente relevante é muitas das vezes quando a gente fala em se aceitar, as pessoas entendem isso de uma forma conformista, né? Como se a atual situação dela fosse cabível de aceitação a um certo ponto que nenhuma evolução mais é necessária. E eu acredito que isso é um problema, porque, veja bem, desde que nós nascemos é uma constante evolução, seja cognitiva, seja pensando em performance, seja pensando em relações, seja pensando em maturidade. Então, a evolução, a mudança em todos os aspectos. O problema maior é a comparação com algo que não seja você mesmo. Isso. Então, a comparação consigo mesmo, eu acho que é algo importante. E ainda assim, ela precisa ser feita levando... Justa, exatamente. Né?
Não de outra época da sua Exatamente, vida. exatamente. Então, é exatamente o ponto que eu traria. Mas a comparação com uma outra pessoa tende a ser ainda pior, né? Porque, poxa... Igual você falou no início, né? A comparação nunca é com uma pessoa normal, né? Nunca. É sempre Fora da curva. o menino que quer virar já o Ramon Dino, né? O menino que começou agora na academia, ele joga lá no fisiculturista, né? Exatamente. A comparação é a mãe da frustração. Né? Então, eu sou alguém que estimula muito as pessoas que estão comigo, que depositam em mim confiança, para alcançarem uma versão melhor do que a que elas vivem atualmente, né? Não no sentido de indignação com o que elas vivem, mas numa busca constante pelo aperfeiçoamento, que é um valor que eu acredito que é importante na minha vida. Exatamente. Então, como é importante para mim, como eu vejo como isso me traz potência, eu tendo a querer compartilhar e que as pessoas sintam isso também. Eu acho que a questão da aceitação, que eu costumo explicar, que eu falo, é o meu sonho com as minhas pacientes, é parar de odiar o próprio corpo, de olhar no espelho e ver tudo que ela acha que tem de errado, que não necessariamente é errado, e muitas vezes as outras pessoas nem percebem, às vezes, aquilo que ela acha que tem de errado, e passar a conviver com o seu corpo, com menos ódio, com um pouco mais de carinho. Então, vamos fazer uma atividade física por carinho ao seu corpo. Você usa ele todos os dias. Você usa, às vezes, o braço, que a mulherada não gosta muito que apareça na foto, mas você usa para abraçar quem você ama, sabe? Você usa o seu corpo para estar perto, para fazer carinho em quem você ama. Então, vamos cuidar do corpo com carinho. E só vai ter esse, né? E só Também vai ter tem esse. isso. Exatamente. E é muito comum, inclusive no meu consultório, as mulheres, pessoas com mais peso, ou até mesmo o muito magro, que não se sente bem na academia, evitam até de frequentar a academia por conta da dificuldade que tem com a própria aparência, e de novo, como nós falamos aqui, dessa comparação. Porque ela acha que todo mundo tá prestando atenção nela. Mas o lado bom é que o ser humano geralmente ele é egoísta. Ele olha para ele mesmo no espelho, principalmente se ele tá na academia, ele tá focando no treino dele, né? E ninguém tá reparando tanto se você tá colocando carga mais ou menos. Eu gostei muito do que o Felipe disse da ideia do aprimoramento pessoal. Eu acho que isso, para mim, é a essência da vida. Você olhar para si e ter como objetivo ser uma pessoa melhor a cada dia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, e em todas as áreas, na área do conhecimento, na área da saúde, na área da atividade física. E uma das coisas que eu gosto da corrida é porque na corrida eu não estou competindo com ninguém. Eu estou buscando meu aprimoramento e desenvolvimento, buscando a minha saúde. Então, quando eu estou lá tentando baixar meu pace, não é para chegar na frente de ninguém, é para correr melhor do que eu corri anteriormente. E no treino é isso também, né? Você ir aumentando o peso, é você vendo que você é capaz. E esse senso de capacidade melhora muito a autoconfiança. Mas existem alguns momentos na vida, né? Que muitas pessoas passam por depressão, por exemplo, e não conseguem ver isso. E o Felipe, ele aborda esse tema de uma forma muito legal, que eu já vi nas mídias sociais, já conversei com ele, tive a oportunidade, né? E queria que ele contasse um pouquinho sobre atividade física e saúde mental. Como que ela se relaciona? Porque parece muito que mente, cérebro e corpo estão separados, né? E não é bem assim, né? De forma alguma. Inclusive, falando até fisiologicamente, primeiro, como elas se relacionam? Eu acredito que o exercício físico é um dos pilares promotores de saúde mental. Fisiologicamente, o exercício físico ele pode atuar como um inibidor de recaptação seletiva de serotonina. Então, nós temos hoje drogas que fazem isso, né? Que atuam exatamente nessa via, né? Sertralina, por exemplo, não apenas nisso, né, mas faz parte. Então, imagine que o exercício físico, ao permitir que determinados neurotransmissores atuem melhor, né, relacionados a bem-estar, ali, já fisiologicamente
nessa explicação inicial, ele já começa a promover uma boa saúde mental. E tem outros fatores relacionados, né? Que é o convívio social para determinadas modalidades. Então, isso também é um dos outros fatores. Aí, esse indivíduo começa a se enxergar melhor, a entender o que ele consegue fazer, a ter uma melhor percepção sobre a sua capacidade de construção. Então, construir o quê? A si mesmo. Então, quando ele começa a se ver como um construtor, o seu próprio nível de segurança tende a aumentar. Ele é capaz de mudar a realidade dele, né? Exatamente. Então, eu acredito demais no exercício físico como um promotor da saúde mental. Em todos esses aspectos que envolve, né? E tem algumas formas para fazer isso, para estimular ainda mais, né? A gente tem estudos mostrando que o exercício aeróbio, por exemplo, é um excelente promotor. Ao ar livre também é um fator importante, né? Com certeza. A gente tem estudos associando o nível de intensidade de exercício como algo positivo, também exercícios que são mais intensos, são exercícios que tendem a trazer esse tipo de benefício de forma otimizada. Veja bem, intenso comparado ao quê? Ao que você consegue fazer. Entendeu? Não é intenso. Poxa, eu tô fazendo lá uma corrida e você me viu fazendo e você vai ter que fazer isso para ser intenso. Não é isso. Na verdade, se você me ver correndo, muito provavelmente sua intensidade seja maior. Mas nesse aspecto. Que legal. Então, a gente hoje tem ouvido muito falar do eixo intestino-cérebro. Uhum. Né? E você falou da serotonina. E agora, então, você está falando do eixo músculo-cérebro. Né? E muitas vezes as pessoas focam excessivamente na fórmula mágica, no remédio, e muitas vezes o remédio está na mudança do estilo de vida, na prática regular da atividade física. E o resultado não é imediato, o resultado é a médio prazo, através da regularidade, da constância do exercício. Felipe, e quanto que você julga, vamos falar, de ideal, possível e inicial? O quanto precisa se fazer de atividade física na semana? Não pensando em atleta, claro. Né? Sim. Cara, tem as recomendações principais, né? Por exemplo, para exercício aeróbio, fazer lá os seus 150 minutos de atividade física moderada, né? Pensando em saúde. Mas veja bem, embora nós tenhamos recomendações de órgãos responsáveis que são importantíssimos, eu tendo a descartar um pouco informações que são generalistas. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa chega lá para mim hoje e fala assim, Felipe, eu não treino, eu não gosto de treinar, né? Mas eu preciso. Se ela treinar uma vez na semana, se ela caminhar 30 minutos, isso está abaixo do recomendado? Tá. Mas isso é um começo. Isso vai fazer com que ela aumente gradualmente. Então eu não costumo recomendar um mínimo para ninguém. O que eu costumo recomendar é o início. E aí, a partir disso, o progresso. E esse progresso eu acompanho de perto para ter certeza que ele não será feito de forma antecipada, mas nem de forma tardia, para que essa pessoa não perca tempo. Então, se na segunda semana ela fala, poxa, Felipe, adorei esse treino, então vamos lá, mais, ou o Felipe tá pesado, então vem cá devagarzinho e vai ajustando. Legal que eu venho do futuro, para quem está começando agora, dizer que eu também não gostava de treinar. Mas é isso, você vê o benefício, você vê todo esse bem-estar que gera e você acaba querendo continuar. Mas eu comecei assim, olha, eu tô aqui meio quase por obrigação de mim mesma, né? Porque eu sei que eu preciso fazer, mas não era nem um pouco prazeroso. E aí depois já adicionei a corrida, além do treino... E aí vai progredindo. É interessante, eu falei já no primeiro podcast, né? O estudo de Cambridge, que ele fala que, pensando em saúde mental, né? Alguma coisa já é muito melhor do que nada. Né? 150 minutos, se você for pensar em saúde mental, são insuficientes. E o ideal seriam 300 minutos na semana, que muita gente acha difícil de conseguir fazer. Né?
pela rotina. Mas o mais importante é isso que você falou também. Alguma coisa é melhor do que o 100% sedentário, né? E quando a gente pensa nessas metas, né, de 300 minutos, por exemplo, o que é avaliado, né, tem várias formas de avaliação, mas Até mandei para você, né, desse artigo para entender. Porque a forma de avaliação de tempo não é simples, né? Não. É uma fórmula meio complexa. E assim, para chegar no objetivo principal, que é bom, então tudo bem. Então a gente, através da estatística aqui, a gente pegou que teve uma significância em saúde mental. E aí a gente vai analisar a saúde mental através de determinados questionários, através de determinados índices e tudo mais. Só que para que você chegue até lá, não é assim, né? Você precisa começar de algum lugar. Então, e mais do que isso, o reforço positivo ele é importantíssimo no processo. Então, direcionar o olhar da pessoa quando ela começa para muitas das vezes fatores que ela não pensa é importante. Por exemplo, a pessoa começou a treinar. Quais são as adaptações mais buscadas? Eu quero aumentar músculo, quero reduzir gordura. Mas vamos olhar algumas outras coisas aqui. Como é que está o seu sono? Ok? Como é que está a sua disposição durante o dia? Então, quando você começa a analisar esse tipo de fator, o nível de resposta, o nível de recompensa é muito mais rápido. Muito mais rápido. Nem se compara. Então, se você começa inicialmente a atrelar a visão dela, esse reforço positivo, a observações, a adaptações mais tangíveis, é mais fácil de você engajar. Até porque colocar o muito difícil ele desestimula, né? E muito distante, né? Eu acho que quando a meta ela é lá na frente, é muito difícil continuar. Então tem que colocar também pequenas metas. Sim. Outra dúvida que é muito comum, né? O que é melhor? Correr 5 km ou caminhar 5 km? Pensando em emagrecimento. Cara, eu fiz um post sobre isso daí no Insta, mas... Veja bem, pelo fato de a gente pensar assim, a distância é a mesma. Então, vai dar na mesma. Mas não é bem assim. Quando você corre e quando você caminha, o gesto, embora seja, né, uma passada após a outra, tem diferenças. Então, quando você corre, você dá um salto, pisa no chão lá e vai precisar estabilizar o seu corpo logo em seguida. Você vai desacelerar um corpo que está acelerado, né? E daí você impulsiona ele de novo e assim por diante. O nível de variação vertical da sua massa é diferente também. Ou seja, a necessidade que os seus músculos precisam contrair para realizar o gesto, embora seja uma mesma distância, é diferente. Tem estudo, inclusive... Depois, todos esses dados aqui que eu estou citando, vocês podem perguntar, tá? Mas tem um estudo comparando exatamente isso, o gasto energético, e o estudo analisa por calorimetria indireta. E eles observam que correr tem um gasto energético maior, mesmo que a distância seja a mesma, principalmente por essa variação do centro de massa, por essa necessidade de contração muscular que a caminhada não necessita, na mesma magnitude. Legal. E aí, acrescentando, correr ou musculação para o emagrecimento? Qual é melhor? Emagrecimento é bem complexo, tá? Mas onde o treino ajuda no emagrecimento? Primeiro, tá todo mundo cansado de escutar que para você emagrecer, você precisa de déficit calórico, né? Então, ingerir menos calorias do que você gasta. Todo mundo já cabelo branco escutando isso daí. Beleza. Quem é o agente primário do déficit calórico? A alimentação. Então, o fator principal aqui, quando a gente pensa em emagrecimento, é o déficit calórico gerado principalmente através da alimentação. Então, não adianta treinar sem controlar esse fator que não vai dar certo. Aí a gente vai para o treino e a gente pensa assim, bom, onde o treino ajuda então a estimular o processo de emagrecimento? Eu vou começar com o primeiro fator, talvez o mais importante, que é, se você emagrecer perdendo massa muscular, a chance de você ter um efeito rebote, né, um efeito sanfona é gigantesca.
Então, preservar músculo no emagrecimento é fundamental. Quem vai atuar nisso, principalmente, é o treinamento de força. Então, treinar força é fundamental nesse processo. Principalmente para isso, né? Para permitir não apenas que você perca a gordura, mas que você não reconquiste, né? Porque quando alguém chega e fala para mim, nossa, Felipe, eu perdi 30 quilos. Eu falo, parabéns, excelente, baita esforço até aqui, mas a gente vai precisar sustentar isso. Porque a quantidade de pessoas que não sustenta dentro de 2 anos, eu não tô falando dentro de alguns meses, tá? Dentro de alguns meses é moleza. Tô falando 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, como é que você tá? É 100%, né? É 100%. Se você ver estatisticamente, a quantidade de obesos que emagrece e ganha de novo, estatisticamente é 100%. Ou seja, a fração de pessoas que realmente consegue sustentar, tô falando de obesidade grau 2, pelo menos, é praticamente zero. Então, o treinamento de força é fundamental nesse aspecto, tá? Principalmente nesse aspecto. Onde o treinamento aeróbio entra? Muitas das pessoas pensam assim, não, o treinamento aeróbio vai fazer com que eu gaste mais calorias. E aí, gastando mais calorias, meu déficit calórico aumenta, e aí isso é muito positivo com o emagrecimento, né? O treinamento, ele tem um gasto energético envolvido? Tem, sim. Porém, nós também temos estudos mostrando que quanto maior esse gasto energético, mais o seu corpo tende a ficar econômico. Isso é fundamental. Então tem um limite que você consegue chegar nesse gasto energético. E aí o seu corpo fica econômico por algumas vias. Por exemplo, ele diminui a quantidade de atividade física que você realiza no seu dia a dia, que não é relacionada ao seu treino. Então alguém que é extremamente ativo, que anda para um lado e para o outro, tem um gasto energético, que contribui muito com o gasto energético total. Se essa pessoa começa a gastar uma cacetada de calorias correndo, é uma pessoa que vai tender a ficar mais sentada, mais deitada, porque ela está cansada, né? Então ela aumenta por um lado e ela diminui do outro. E adivinha qual contribui mais com o gasto energético? O que você faz durante todas as horas você fica acordado, né? Mas muito bem. Então onde o treinamento aeróbio contribui, que é um ponto fundamental? Em adaptações como melhorar sua sensibilidade à insulina, aumentar a quantidade de mitocôndrias que você tem, que são adaptações relacionadas à redução de gordura a médio e longo prazo, né? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, vamos lá, para ser objetivo, alimentação é o carro-chefe. Você precisa treinar força para sustentar a quantidade de músculo que você tem. E se você tiver uma dose de exercício aeróbio, ele pode contribuir sim por adaptações que vão muito além do gasto energético na sessão, que são essas que eu citei. Então eu vejo aí como uma tríade importantíssima. Muito legal isso, acho que é importante a gente repetir isso, que não tem essa fórmula mágica, não é um ou outro, mas são 3 vias para você ter esse emagrecimento adequado e sustentável a longo prazo. O exercício às vezes adiciona aeróbico. até uma terapia. Verdade, Maneira, bem Para lembrado. ajudar na bem lembrado. sustentabilidade. Né? Por isso a importância da equipe multidisciplinar, né? Um educador físico, um nutricionista, um médico, um psicólogo. Então, para emagrecimento, como você falou, é importante, é uma tríade: atividade aeróbica, a musculação e a reeducação alimentar. Não tem como emagrecer se não tiver esses 3 elementos. Mas igual ele falou, né? É complexo, porque também tem o sono, que é muito importante. Verdade. Né? A gente vai acrescentando. Já vai acrescentando, já mais no mais três. Porque também tem associada a falta de sono com Obesidade. obesidade. Com certeza. O aumento de fome, a maior dificuldade de controle em relação a alimentos ultrapalatáveis. Então, tudo isso Aumento do cortisol e por aí vai. E, Felipe, ultimamente tenho visto, inclusive, muitos atletas usando o vape, né? Tá muito comum. Inclusive na academia já vi gente usando vape. Caramba, mas esse daí tá descontrolado. Qual que é a sua opinião como educador físico? O quanto isso impacta, por exemplo, na saúde muscular, nesse ponto, ganho de massa muscular, de ganho de performance? Bom, nós temos já estudos mostrando como o cigarro pode trazer uma diminuição na síntese proteica relacionada à hipertrofia. Então, com o cigarro, isso já é estudado.
Com vape, isso ainda é precoce, porque o surgimento do vape também é atual, é recente. Agora, a gente já consegue fazer algumas relações. Por exemplo, se você diminuir, lógico que eu vou fazer uma ponte que ela é longa e eu não consigo afirmar aqui sobre isso. Eu só traço uma linha de raciocínio que talvez faça sentido e que precisa ser testada. Mas que vale a pena, né? A hipótese, né? Exatamente. Quando a gente vai fazer um estudo, sempre você começa com uma pergunta, né? Sempre você começa com a hipótese, aí você vai ver se é verdade ou não. Né? Exatamente, mas não apenas relacionando isso à síntese proteica de fato, mas imagina o seguinte, né? Quando a gente pensa no nosso VO2, né, que é a capacidade, VO2 máximo, né, a capacidade de você captar, transportar e utilizar o oxigênio. Qual é o volume máximo de oxigênio que você consegue nesse aspecto? Então, como você capta, transporta e utiliza, impacta nisso, né? Na sua distribuição de oxigênio. E alguém que tem uma melhor distribuição de oxigênio é alguém que tende a se recuperar melhor entre séries, entre exercícios. E que se recuperando melhor entre séries e entre exercícios, você consegue acumular mais volume de treinamento, porque você consegue fazer mais repetições, você consegue mover mais peso. Inclusive, o exercício aeróbio pode ajudar na hipertrofia justamente por essa via, né? É uma das vias que ele tende a ajudar. Então, se você, de alguma forma, comprometer o sistema de captação desse oxigênio por algum tipo de lesão que você faz no seu pulmão por causa do vape, isso tem uma sequência de impactos ali no seu organismo. Então, eu acredito que sim, que possa prejudicar e que a gente precisa de estudos aí para testar essa hipótese. Mas me parece um pouco óbvio que bom talvez não seja. Mas não é óbvio. Impressionante. Infelizmente, Verdade. não é tão óbvio. Né? As pessoas... Você tem mais propriedade para falar, eu acho. O mesmo menino que tá vendo o Ramon Dino, ele tá assistindo ali o Mr. Olímpia fumando um vape. Então, mas é que tem uma relação muito grande hoje, né, com o que você vê como bonito, como estético, com saúde. Uhum. E as coisas não são assim. Então, quando você vê um fisiculturista, o que você vê são músculos volumosos, né, percentual de gordura baixo, e aí você olha para aquilo e fala, esse cara é saudável, calma lá. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Esse cara é bem desenvolvido esteticamente, né? Mas o que ele fez para chegar lá dita muito sobre a saúde dele. Então, o tipo de recurso ergogênico que esses indivíduos utilizam, por exemplo, para chegar lá, e veja bem, eu não estou aqui tacando pedra em nada disso, né? Cada um faz a escolha que quer e cada um sabe dos riscos que corre. E esses riscos, eles não são só corridos dentro do fisiculturismo, eles são corridos dentro de outras modalidades esportivas, né? Que tem doping. Eles são corridos quando alguém no seu dia a dia exagera no álcool. Cada um entende o risco que quer correr. Eu também corro os meus. Todo mundo aqui corre algum tipo de risco e sabe, né, como isso pode potencializar ou não a sua vida. Então não é essa questão. Mas é importantíssimo entender que a estética nem sempre está associada à saúde. Então, quando você vê alguém que é bem desenvolvido esteticamente, e inclusive esse cara fuma, isso significa que ele é saudável? Não. Não, a gente não pode fazer essa relação. Perfeito. Eu acho que, né, eu dei o meu exemplo do, você é magra, por que você está indo para academia? E no final do ano passado, eu comecei a ter mais intencionalidade na alimentação, né? Então, fazia já os treinos com constância. E aí também quero saber sobre a alimentação na hipertrofia, mas vou chegar lá. E aí eu fui lá no nutricionista, ele fez a bioimpedância. E eu sempre fui um perfil abaixo do MC normal. Sempre fui. E aí, na pandemia, ficando em casa, só comendo, não tinha gasto nenhum. Então, aumentei meu peso pro MC normal. E aí, quando eu fui fazer a bioimpedância, ele falou, olha, esse percentual de gordura não tá legal, né? Da gordura para massa magra. Mas a minha ideia não é que você perca peso, porque você tá na faixa legal, mas eu quero que você ganhe mais massa magra. E lógico que com alimentação saudável, perdi gordura e ganhei massa magra.
Mas eu fiquei impressionada positivamente com a diferença no meu músculo mesmo de enxergar a questão da hipertrofia na alimentação. A alimentação ela é um dos pilares aí. Por isso que até anteriormente, né, eu falei que se a pessoa ajustasse o volume de treinamento dela, ela tinha uma grande chance de hipertrofiar, porque não depende só disso, né? Depende de uma boa alimentação, de uma boa distribuição de macronutrientes, né? E você, novamente, conseguir sustentar essas ações. Então, é sempre ação sustentada que gera uma adaptação. Tem muita gente que fica preocupada, né? Poxa, eu perdi uma refeição hoje, já estou catabolizando, ou perdi um treino, já estou catabolizando. É claro que se você fizer isso com frequência, já não é mais pontual. Mas pontualmente, pouquíssimas coisas geram grandes resultados, né? Mas sim, a alimentação é um pilar para isso. Porque eu fui de alguém que comia... Né, na pandemia, todo dia o meu café da manhã era pão de queijo, né? Nutella. Gosto bastante de doce, de fritura. Então, e para uma alimentação saudável, a mudança foi brusca. Então, também, inicialmente, o resultado é mais significativo e depois vai dar uma estagnada, né? O resultado ele vai diminuindo aos pouquinhos, mas sempre existe algum nível de resultado presente, né? Principalmente se você tiver uma boa orientação. Normalmente as pessoas acham que já estão estagnadas em um ponto que elas não estão. Que só precisa de um ajuste correto que vai. É a ideia do aprimoramento. Exatamente. Sempre dá para melhorar um pouquinho para ter o resultado que pretende. Exatamente. Hoje a gente teve aqui então uma aula de graça de um educador físico muito capacitado, que se não tem ainda o título de mestre, doutor já tá, conhecimento, PhD. Verdade. E então hoje o Felipe Guitarrari esteve entre costas, num podcast muito especial, num episódio muito especial. E eu queria convidar vocês para comentarem as suas dúvidas também. E eu vou mandar pro Felipe para ele dar uma resposta pra gente também. Então deixa um comentário com a sua dúvida sobre o podcast. Deixa a sua pergunta sobre qual é o artigo que ele vai mandar também. Depois eu encaminho. E eu queria agradecer muito sua presença hoje aqui. Felipe, para a gente poder encerrar, onde que as pessoas podem te encontrar? Antes de tudo, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com todos vocês e falar sobre isso. É um assunto que se deixar eu vou embora. Mas vocês podem me encontrar no Instagram Felipe Guitarrari. Normalmente eu estou em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok, alguns videozinhos, YouTube também, eu posto conteúdo lá, como Felipe Guitarrari. É guitarra e RI no final. Todo mundo se confunde para escrever esse nome. Perfeito. Marina, como as pessoas podem te encontrar? Eu estou no Instagram e no TikTok também. Agora tem que aderir, né, a nova rede, como Marina Costa Psi. Dr. Carlos. E eu, Dr. Carlos Henrique Costa, Instagram, Facebook e YouTube também. E atendo na Clínica Semos, na Clínica Amorata. Eu sou Henrique Trajano. Vocês encontram no Instagram como Dr. Henrique Trajano. E hoje, Felipe Guitarrari esteve entre costas. Foi um prazer. Valeu.